Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar mais uma vez de cinema, tá? Hoje eu quero trazer uma coisa específica aqui para vocês. Dentro daquele projeto, né, de agitação cultural, né, de se fazer eventos, né, no circuito estação, né? Aqueles que eu já comentei com vocês, né, quando eu fiz o vídeo lá sobre o Oscar, né? Tá havendo uma mostra, né, do Montgomery Clift, né? E, infelizmente, né, essa mostra, os filmes começam mais ou menos às 9 da noite, ela é 0800, tá? De grátis, né? E o problema é que os filmes geralmente têm 2 horas e 40, 3 horas de duração e começam às 9 da noite, né? Então, para esse pobre cidadão aqui que tem que levantar cedo para ir trabalhar, acaba ficando meio difícil de assistir esses filmes, né? Só que hoje pintou uma oportunidade, né? Apareceu um filmezinho mais curtinho, né, de 1 hora e meia mais ou menos, tá? Chamado A Tortura do Silêncio, feito em 1953, tá? Dirigido pelo Alfred Hitchcock. Olha só que chique, né? Com o Montgomery Clift e a Anne Baxter no elenco, né? Então eu tive a oportunidade de assistir esse filme hoje. Eu queria conversar um pouquinho sobre ele com vocês, né? Apesar de ser um filme que de repente não vai ser fácil de você procurar em circuito, né? Porque ele está numa mostra que já está se encerrando, né? De repente, no YouTube da vida, né? A gente pode encontrar esse filme circulando por aí, tá? Mas é um clássico do cinema, né? Então é sempre bom a gente falar, porque Hitchcock é clássico, né? Então a gente tem que conversar sobre os filmes do Hitchcock. Na verdade, o que acontece? A gente tem o Montgomery Clift interpretando um padre chamado Padre Logan, tá? Michael Logan, né? E ele acaba recebendo a confissão de um fiel de que esse fiel teria matado, né, uma pessoa, né? E aí ele usou a batina de padre para se disfarçar para matar a pessoa. O grande detalhe é o seguinte, né? O padre não pode expor a confissão, né? Existe um sigilo na questão da confissão, né? Então o padre fica quietinho, não fala nada, né? O homicídio começa a ser investigado pela polícia, né? E aí o grande detalhe é que esse homicídio ele vai aos pouquinhos, na investigação, aos pouquinhos vai incriminando o próprio padre, né? Porque 2 meninas viram, né, o assassino sair vestido de padre, né? Começou a se investigar, começou a ver que os padres das paróquias das redondezas não tinham saído tarde naquele horário, coisa e tal, bababá, bababá. Então esse padre começa a ficar enrolado, esse padre Logan começa a ficar enrolado, e se não bastasse isso, né, ele ainda tinha um antigo caso, né, com uma moça, né, que agora é casada, né, e essa moça tenta arrumar um álibi para o padre, né, no sentido de quê? De tentar inocentar ele, mas no final das contas acabou enrolando ele mais ainda, né? E aí nesse momento que essa moça arruma esse álibi, né, ela acaba se expondo, né? E ela, sendo uma mulher bem casada, né, naquela época, né, década de 50, né, ela acabou expondo um caso com um padre, né? Então a coisa vai se enrolando cada vez mais, é uma situação cada vez mais complicada. Esse fiel que no início, né, o assassino, né, se mostrava estar extremamente arrependido, com o tempo ele vai assumindo um comportamento violento, começa a ameaçar o padre, para o padre ficar calado, né? Até que a gente vai ter o julgamento, né? O padre acaba se entregando, né, no caso, né, mesmo sendo inocente, mesmo não tendo nada a ver com aquilo. E aí você vai ter um julgamento onde o padre acaba sendo inocentado. É muito interessante a gente perceber também, né, que o cara que foi assassinado, né, ele sabia do caso do padre com a mulher casada e ficava, né, chantageando também os dois, né, no sentido de repente entregar, né, o caso dos dois, né, para o marido, coisa e tal, né? E aí a gente começa a ficar também na dúvida se não foi a mulher que assassinou a mulher que assassinou o padre, perdão, se não foi a mulher que assassinou o cara que estava chantageando, se de repente o padre não foi um assassino também. Mas no final das contas o padre era inocente mesmo, ele foi inocentado pelo tribunal, né, no caso, mas aí a população já havia condenado ele, né? E aí é aquela coisa, né? Mesmo ele saindo inocente do tribunal, declarado inocente, né? Tinha uma população do lado de fora querendo linchar o coitado, né?
E aí a mulher do assassino é que vai defender o padre, e o assassino, num gesto desesperado, acaba matando a própria mulher, né? E aí é que vai ficar realmente desvelada, né, a situação da confissão, né? Depois o cara acaba dizendo em voz alta, quando ele está encurralado pela polícia, né, que o padre, ele acha que o padre entregou ele, aí o cara começa a falar que ele é que tinha matado, ele tinha confessado para o padre, que o padre tinha sido covarde de ter falado, e o padre não tinha aberto a boca um segundo, né? Ele realmente teve um comportamento impecável nesse sentido. E o mais interessante é você ver, né, que esse criminoso, ele fala pro padre assim: você tá sozinho, você não tem amigos, coisa e tal, né? Tanto que quando ele fala, né, quando ele fala que o padre não entregou a confissão dele, né, a outra mulher que expôs o seu caso extraconjugal, né, acaba ficando com raiva do padre e deixa o padre para lá. O padre, no final das contas, meio que termina sozinho mesmo, né? Mas ele termina com a sua consciência tranquila, né? O mais interessante é perceber isso, né? E no final das contas, o assassino acaba sendo alvejado pela polícia e acaba morrendo, né? Quer dizer, já dei os spoilers todinhos do filme, né? Também o filme é de 1953, vocês também tenham paciência, né? Acho que um spoiler de mais de meio século não dá, né, gente? Então, o que que acontece? É uma trama interessante, tá? O Hitchcock faz, se eu não me engano, ele faz uma pontinha, mas pontinha bem pequenininha mesmo no início do filme, né? Como ele gostava de fazer, né? Aparece uma paisagem assim enorme, né? E um cara andando lá no fundo, pequenininho, pequenininho, e o perfil era dele, né? A gente sentia que o perfil era dele, no caso, tá? E é bacana, né? Foi um filme bacana, um filme que a gente conseguiu ver gratuitamente, né? É difícil, né, de você ver essas coisas mais clássicas, coisas mais antigas, hoje em dia ainda passando na telona, né? Se bem que era a sala 2 da Estação Botafogo, né, que é um cinema bem pequenininho, mas tudo bem, ainda assim é uma telona no caso. E, gente, eu sugiro a vocês que procurem, entendeu? Deem uma olhadinha, vejam no YouTube se vocês têm acesso, entendeu? A esse filme, né? E o título dele, inclusive em inglês, é I Confess, tá? Eu confesso, tá? A tortura do silêncio, né? Para I Confess, né? Mas tudo bem, né? A gente sabe que como o pessoal aqui transformava os títulos dos filmes para tornar eles, vamos dizer assim, comercialmente mais atraentes para o grande público. Mas é um filme bacana, tá? Realmente boas atuações, né? Esses filmes antigos, eles são bacanas porque a gente vai para o cinema para ver os atores atuando, né? E realmente a gente teve aí um desfile de boas atuações no caso, tá? Então é altamente recomendável, procurem, tá? Fica a minha sugestão aí para vocês procurarem esse filme aí no caso, tá? Vou ficando por aqui, desejando uma vida longa e próspera a todos, tá? Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br e em outras oportunidades a gente conversa mais sobre o cinema com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.